Olá, sejam bem-vindos a mais um Nosso Cinema, esse videocast, podcast, né, onde estamos conhecendo cada vez mais essas realizadoras do audiovisual de Salvador. É um prazer imenso ter idealizado esse projeto. Eu sou Hilda Lopes Pontes e estou aqui apresentando esses programas que, enfim, tem sido realmente uma honra e uma felicidade. É importante ressaltar que o projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, PAB, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Bem, hoje estamos assim com três realizadoras. Eu estou sempre muito contente assim de estar entrevistando essas mulheres incríveis do cinema, né? Porque pode parecer, ela sempre diz isso, mas é realmente uma grande felicidade, assim. E hoje eu tô com realizadores a quem eu admiro e que, desde que eu comecei, assim, eu vejo, né, que são minhas inspirações. Paula Gomes, Maísa Xavier e Silvana Moura. E eu queria que, primeiramente, vocês, brevemente, assim, se apresentassem, falassem um pouco da carreira de vocês. E aí depois a gente vai conversando mais, assim, sobre o cenário, sobre o audiovisual de Salvador e sobre a experiência de vocês. Mas primeiro eu queria ouvir um pouquinho de vocês, esse começo, essa trajetória de cada uma. Eu sempre vou por ordem alfabética, então começando por Maíse, por favor. Boa noite a todas, todos e a todos. Bom, eu sou Maísa Xavier, como já fui apresentada. Comecei, na verdade, a trabalhar com cinema e audiovisual através do Liceu de Artes e Ofício da Bahia, que foi a ONG onde eu tive a minha experiência, né? Comecei a aprender a trabalhar com o audiovisual. Aí acabei depois virando também uma profissional e trabalhando no próprio liceu na formação de outros jovens, né, com a linguagem audiovisual. De lá para cá, eu venho trabalhei um pouco na área de publicidade. Hoje eu tenho uma produtora que eu também já produzo alguns filmes, né? Mas a área que mais me chamou mesmo, até por conta dessa minha própria referência de ex-aluna do Liceu de Artes de Ofício, foi passar adiante, né, o conhecimento audiovisual. Então, assim, eu sempre trabalho ministrando oficinas, curso, né, dou aula. Agora com essa nova mudança, né, do novo ensino médio, eu estou trabalhando com o itinerário formativo na área de cinema e vídeo. E acabei também, claro, depois de fazer o curso no liceu, eu também fiz formação mesmo na área de cinema, né? Sou bacharel em arte com concentração em cinema e audiovisual. E essa experiência de trabalhar junto, né, com o jovem, de produzir junto com eles, né, trazer essa experiência também criativa deles, né, conseguir compartilhar, e que hoje isso tem sido uma demanda e uma marca, na verdade, né, do audiovisual a partir do governo Lula, né, em que as possibilidades, né, especialmente para o jovem, né, de ter cursos livres, né, oficinas, né, isso na verdade começa, né, desde a década de 90, essa necessidade, né, do jovem, né, já ter acesso à linguagem audiovisual. Isso também me fascina e é algo que eu trabalho muito mais, né. Então, assim, produzo coisas pessoais também, mas muito mais voltada para essa parceria, né, com jovens, né, que são meus alunos de oficina e de, de curso convencional mesmo da escola, né, do ensino médio. É isso aí. Paula, pela ordem alfabética. Vamos lá. Bom, gente, eu sou Paula, sou produtora, diretora. Eu faço parte de um coletivo aqui de Salvador, que chama Plano 3 Filmes.
E minha história com o cinema começou muito atrelada ao nascimento desse coletivo, na verdade. Assim, eu estou falando de um tempo onde se produzia muito menos filmes, né, em geral, no Brasil, em geral, muito menos filmes aqui na Bahia também. E era quase impossível você conseguir uma oportunidade de trabalhar no filme de alguém. Assim, eu lembro que eu tentei muito, né, queria ali trabalhar de qualquer jeito, uma chance, né, para começar, e era muito difícil, e eu não consegui. E aí a gente foi vendo que para fazer cinema a gente ia ter que sacudir um pouquinho esse formato e inventar nosso jeito de fazer, né? Inventar nossos filmes. E aí a gente acabou entendendo, né, que a gente, para ser forte, assim, como não só como forma de pensar a produção, mas como gesto político também, frente à vida, frente a tudo, a gente decidiu que seria um grupo, né? E a gente começou a pensar numa época em que muita gente também saía de Salvador para estudar em São Paulo, para estudar no Rio de Janeiro, né? A gente começou a ver que talvez se a gente investisse esse dinheiro de estudar fora daqui e aqui, né, fazendo curtas, se formando entre a gente, convidando mais gente que quisesse, né, se formar ali também na prática, talvez fosse uma estratégia que tivesse mais a ver com quem a gente era, né? Então eu estou falando aí do ano de 2006, mais ou menos, que é quando o nosso coletivo nasce, e de lá para cá a gente vem, né, assim, ano após ano, filme após filme, tentando entender uma forma de produzir e de gerir os projetos que não seja copiada, nem de um modelo gringo, nem de um modelo baiano, mas que seja a nossa forma, o nosso jeito, o jeito que a gente gosta, que não é nem melhor nem pior, é só o que a gente gosta, né? E desde então a gente tem feito alguns filmes, os principais até então são o documentário Jonas e o Circo Sem Lona, o longa de ficção Filho de Boi, e agora a gente está terminando um longa novo que chama Saudade Fez Morada Aqui Dentro, que deve sair no segundo semestre desse ano. É isso. Você está mutada, Silvana. Eu sou Silvana e sou distraída, tá? Eu sou Silvana, eu venho da área da dança, na verdade. Minha formação primeira foi com dança aqui em Salvador. E aí, assim, mais no início da minha vida adulta, eu fiquei questionando um pouco a dança. Gostava muito de cinema, não tinha uma faculdade de cinema naquela época aqui. Então, eu fiz a faculdade de comunicação, de jornalismo na UFBA. Era uma época que tinha muitas greves, ainda tem, mas foi um ano muito difícil. Tinham greves assim de meses. E aí foram muitas greves mesmo, eu acabei aproveitando a oportunidade para viajar. Tinha um irmão meu que estava morando fora, na Áustria, isso em Viena, e minha mãe me incentivou já com as greves todas. E eu estava numa fase meio assim também, com a dúvida, cheia de dúvidas na cabeça, mas deu para cursar um pouco antes de viajar a Facom, e na Facom encontrei as pessoas incríveis, como meu mestre, André Setaro, Umbelino Brasil, Marcos Palácios, Monclava Alverde, e fiquei com aquela coisa na cabeça, fui para a Áustria, dancei, continuei dançando lá, fui aluno ouvinte de uma faculdade que tinha disciplinas de cinema, e aí eu fui me encontrando nisso, voltei para cá, meu primeiro emprego, assim, trabalho e projeto que eu trabalhei, que me dá muita alegria e que é assim, fundamental na minha existência, foi no Liceu de Artes e Ofícios, com Maíse, com minha mestra Mari Travassos, que é uma mulher incrível, fantástica, assim, e a gente trabalhou um tempo num projeto muito bacana de formação através do audiovisual, onde eu aprendi muito, e aí não parei mais, né? Fiquei nessa, não consegui, nunca trabalhei no impresso, trabalhei sempre no audiovisual. Depois eu fui trabalhar em algumas TVs, mas fui trabalhar na TVE também, mandei meu currículo para a TVE. Tinha um núcleo na TVE comandado na época por Josias Pires, que fazia documentários, tinha feito o Singular e Plural, que eu acho trabalho muito bacana. Eu tentei chegar ali, passei por alguns setores, mas depois caí no núcleo que fazia documentários na TV, e aí fui trabalhando, fazendo outros programas, e hoje sigo fazendo documentários dentro da TV, fora da TV, com meus projetos pessoais.
Nesse meio de campo também eu me dediquei muito à dramaturgia, trabalhei um pouco fazendo assistência de dramaturgia para peças de teatro aqui, escrevo, essa é o meu... Amo a direção, mas o roteiro e a pesquisa é a minha paixão, assim, verdadeiramente. É um lugar que você sempre vai acreditando, né? Você vai aprendendo e conhecendo, né? Porque contar histórias, eu vi histórias, se aproximar das pessoas, eu acho que é uma forma interessante de estar na vida, assim, de uma certa forma, dialogando sempre com novos mundos e novas pessoas. Isso me cativa muito. Então, esse é o meu desejo de fazer alguma coisa nesse caminho sempre. Estou muito feliz de estar aqui com essas meninas maravilhosas que me inspiram também, todas vocês três. Maravilha. Ouvindo vocês três falarem assim, eu fico pensando sobre. As três falaram, não. Eu estava só rebatendo primeiro se as três tinham falado, mas sobre o começo, sabe? De quando vocês pensaram em dirigir, em fazer cinema, e hoje em dia, assim. Eu sempre falo muito que esse projeto surgiu de um ensejo de uma Hilda de quando tinha 15, 14, 15 anos, que queria ver que existiam outras mulheres, né, fazendo cinema, dirigindo, principalmente, né, que é o que eu queria fazer. E eu queria que vocês, de repente, comparassem, assim, né, o que é que Paula, Maíse e Silvana viam do cenário do cinema, da representatividade das mulheres, principalmente, assim, mas, enfim. E hoje em dia, assim, sabe, se vocês veem diferença tanto no mercado, quanto nos festivais, quanto nas inspirações e mulheres que vocês veem que são um marco, assim, no audiovisual hoje em dia. Então, se vocês fossem comparar, assim, de quando vocês começaram a sonhar, começaram a pensar, começaram a amar cinema e querer dirigir, para hoje, o que é que vocês veem, assim, de diferente? Fala, por favor, porque se puder começar. Acho que Silvana deu uma caída e daqui a pouquinho ela volta. Vamos lá, começo sim. Hilda, eu acho que analisando assim em relação, né, olhando para trás, olhando para esse passado e para quando eu comecei, o avanço que a gente sente assim é inegável. Hoje em dia tem muito mais mulheres na produção, na direção, integrando as comissões, inclusive de seleção de festivais, né, de editais. Tem mais mulheres pensando políticas públicas, né, para o audiovisual também. Isso é inegável. Agora, se a gente for, né, inverter e ao invés de olhar para o passado, olhar para o futuro, a gente está muito longe de onde a gente precisa chegar, mas muito longe mesmo, né? E é uma questão de quantidade de mulheres, é óbvio, sim, somos poucas ainda, né? Estando nos lugares em que gostaríamos de estar. E é uma questão também muito afetiva, muito não só afetiva, mas também da própria tramitação do que é o meio, sabe? Eu sinto, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Costumo sempre dizer, comparar muito assim que nosso cinema é tão filho da classe média, tão parido, né, por uma classe média branca, né? É um reflexo do mundo que pega as meninas e fala assim, ó, vai ajudar sua mãe ali na cozinha, sabe? Vai cuidar da comida, do que essa equipe vai comer, de onde essa equipe vai dormir, sabe? Pega um lençol, se for preciso, para cobrir os homens que carregam ali as máquinas no final do dia, né? E pegam os meninos e colocam em outro lugar, né? E deixa os meninos ali fazer o que eles querem. Aí o menino vai lá, risca a parede da sala, né? Diz que chama aquilo ali de arte, e todo mundo aplaude, diz gênio. Esse diretor é um gênio. Né? Enquanto as mulheres, tipo, tem que percorrer um caminho muito mais longo para ser reconhecida. Você tem que ralar muito. Seu filme tem que ser muito bom, sabe? E você vê com muito menos esforço, né? Filmes que chegam ali num lugar e que ninguém se atreve a criticar, porque o diretor é homem. E é assim, né? E é assim. Poderia citar vários exemplos, mas não querendo citar nenhum. É assim que acontece. Então, a gente ainda está num lugar muito distante, assim, muito, muito, muito distante daquilo que deveria ser e que tem que ser, né? E aí a gente fala muito do lugar
da mulher na direção, da mulher no roteiro, que é muito importante, mas a gente só vai conseguir chegar aí se a gente sacudir a estrutura inteira. A gente precisa de mulheres pensando políticas, a gente precisa de mulheres na formação, comandando a formação, a gente precisa de mulheres nas comissões de seleção, a gente precisa de mulheres em todas as mesas, né? Não em uma, duas, e a outra mesa só formada com homens de novo. Então, a gente só vai conseguir se a gente conseguir sacudir mesmo a base de tudo isso, né? Acho que por aí. É super livre, tá? Dá pra... Mas ia falar agora? Espera aí. Agora. É que demorou um pouquinho aqui de desmutar o microfone. Então, é bem por aí, né? Por onde Paula falou, né? Eu lembro que quando eu comecei a conhecer o cinema, né? Por trás das câmeras, né? Não o cinema que eu via nas telonas, a gente tinha muito pouca referência, né? De mulheres à frente, de mulheres na direção, né? Na criação de roteiro. A gente tinha uma gama de homens, né, na verdade, nesse lugar, né? E aí eu lembro, por exemplo, que em 1990, na década de 90, por exemplo, quando eu tenho contato, meus primeiros contatos através do liceu com o cinema, a gente tinha assim uma mulher, mas que trabalhava na parte técnica, que fazia câmera, que era assim uma novidade, que era acho que se não falha a memória, acho que era Paula Bentivi, que operava a câmera cinematográfica. E isso, na década de era assim um acontecimento, né? Uma mulher que fazia fotografia, né? Mas a gente não via, né? Por exemplo, Mari, que foi minha grande mestra, ela trabalhou muito como assistente de direção, né? Até ela alcançar o lugar de fazer suas primeiras produções, né? Então tinha uma geração que realmente era de pessoas que trabalhavam ali por trás e desenvolvendo funções de assistente, de técnicos, né? E hoje a gente já consegue vislumbrar isso, né? A gente já consegue se ver, né? Na direção, no roteiro, né? Também dominando como um diretor de fotografia, uma diretora de fotografia, né? Então a gente já começa a vislumbrar isso. Mas como você mesmo falou, Paula, a gente ainda está longe do lugar que a gente merece e que pode ocupar, né? No cinema e no audiovisual. Então, ainda temos muitas batalhas a vencer, né? Mas se a gente for analisar, né, de décadas atrás para hoje, né, a gente percebe que a gente já tem grandes avanços. E o mais interessante que eu percebo também hoje é que tem muitas mulheres jovens, né, construindo histórias, né, como Viviane, como Grenda, né, que já consegue levar, na verdade, né, o nome ou seja, o nome do cinema baiano e ter mulheres à frente do cinema baiano recebendo prêmios, né, com trabalhos. Acho que mais caiu bem no meio. Bem, eu sempre nunca sei o que fazer exatamente quando cai, mas eu acho que dá para Silvana, por exemplo, começar a falar. E aí, quando ela voltar, ela continua o pensamento. Pode ser, Silvana, por favor? Você tá mutada. Ah. Na verdade, eu tô aqui, gente, mas eu tô com. Não, eu desmutei aqui, estão me ouvindo? Agora sim, sim. Eu tô com um pequeno problema aqui de conexão, que ontem na minha rua teve uma obra, eles iam acertar, mas não tô achando. Então, vocês estão congelando diversas vezes para mim. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tamo, Vocês fique estão me tranquilo. ouvindo agora? Assim, ó, Normalmente? tô ouvindo ótimo. E aí você fica tranquilo, vai Beleza. falando. Que Porque assim, vocês estão vai na fé. picotando bastante para mim. Tá.
Tá, eu vi o que Paula falou em Maís e acho que concordo totalmente. Eu acho que a gente, claro que tiveram avanços, mas a gente está anos luz do que desejamos, do que necessitamos e do que nos é de direito, não é? Do que nos é de direito. Eu acho que é incrível como ainda hoje você, em 2022, você ouve, a diretora quer não sei o que. Ainda tem a diretora, tem umas coisinhas assim, super baixas astrais, sabe? Equivocadas, né? Não é legal isso, a gente não quer isso. Ninguém quer isso, né? O cinema é uma coisa coletiva. Então, é um trabalho. Eu acho que ela ainda está falando, é por isso que eu fiquei até... Tudo bem, estamos só nós agora. Agora caiu, eu acho. É porque eu tenho dado bastante sorte, sabia, com a internet das pessoas. Só teve um episódio que a gente, deixa eu até botar no boletim. Eu tô até, tipo, eu fiquei um tempão assim com um caderno pra fazer o boletim. Eu só pegar um. Peraí, tô aqui com. Tá. Só que não tava usando, porque tava tudo dando tão certo que não tinha que corte, tá? Sem corte, entendeu o programa? Mas agora eu vou ter que. Eu acho que Talvez mais. seja o domingo, sabia? Domingo Né? geralmente devia estar todo mundo acessando, né? Pode ser, pode ser. Mas e voltar, elas duas voltaram. Eu mudei aqui de aparelho para ver se melhora. Fui para o celular, porque pela internet da casa não está funcionando. Melhorou aí para vocês? Bem melhor. Então, vou terminar aqui meu raciocínio, que é o seguinte: a gente sempre ouviu assim, né? Pelo menos minha geração e vocês também, o tipo, tem que colocar o pau na mesa, sabe? E tá por fora. Se tem que colocar alguma coisa na mesa, no meu caso, desculpa o tema aí, criança, mas é a chana na mesa, entendeu? Então eu sempre coloquei minha chana na mesa. Na verdade, é isso, porque como eu estava falando, é uma coisa coletiva, então não dá mais para você ficar pensando que, não dá mais, a gente tem que gritar mesmo, batalhar, dizer não, não aceitar, lutar por um set com mulheres, entendeu? Produções com mulheres, festivais com mulheres, acho que é um caminho natural, e isso que precisa... E não dá para ter a cada 100, 10, né? Não tem sentido isso no mundo contemporâneo. Então, eu acho que é o momento de todos nós, mulheres, homens, binários, não binários, todo mundo estar junto e pensar junto. Já estamos passando por um momento tão terrível culturalmente nesse país. Eu, particularmente, nunca passei por nada igual. Eu nasci na ditadura militar, sou de 68, né? Nasci num período terrível, mas a minha vivência, assim, enquanto já uma pessoa pensante, tudo, não é nada parecido, porque eu era muito pequena na censura, né? Então, eu comecei a ser gente na abertura, vamos dizer assim, na gente, quanto pessoa que pensa, que tem seus desejos, que eu vi. E hoje em dia você vê um absurdo completo, uma falta de respeito completo, uma negação completa à cultura, à arte, à memória, à tradição desse país, um negócio inaceitável e que, infelizmente, a gente está aceitando. A gente vai empurrando na barriga os desmontes de tudo, não é só da Ancine ou da Lei Rouanet, não, são das escolas, são de tudo. É cruel. Então, acho que é o momento da gente se unir todo mundo em prol do que a gente quer, que a gente deseja, que eu acho que todos nós aqui, enquanto artistas, mulheres ou não, estamos querendo liberdade, beleza, alegria, né? Amor, trocas, né? Eu acho que, nesse sentido, tem muito ainda para a gente conquistar. A gente está muito, 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 muito atrasado. Não, assim, eu trago sempre essa fala porque, enfim, eu acho que tem essa coisa do... Eu acho que tem um longo caminho a percorrer, eu acho que a gente está, de qualquer maneira, num retrocesso muito grande, assim, né? Então, eu sinto que... É porque eu não sei, o meu ponto... Eu tenho 30 anos, né? Estou, assim, entre uma coisa de juventude, mas também caminhando indo para uma coisa mais madura, enfim.
Quando eu era adolescente, foi quando eu descobri que existia Mostra de Tiradentes, sabe? Quando eu comecei a ver um boom de cinema brasileiro e um E governo que começou a ter bastante patrocínio. Então, eu sonhava em, assim, um crescimento. Então, na minha cabeça, de tipo, eu tinha 14 anos e sonhava em ser diretora. Eu pensava, não vejo diretoras, mas eu pensava que existia Carla Camurati. Eu pensava, vou ser uma exceção. Você é uma Adélia e uma Carla, que eram as únicas que eu sabia que existiam, assim. Tipo, do Brasil, eu sei que existem muitas outras, mas para mim só existiam essas duas. Tipo, a Adélia, que eu nem sabia o que é que tinha feito, sabia que ela era diretora, e Carla, que eu também só sabia o. Esqueci o nome do filme, meu Deus. O Caramuru? É isso, né? Enfim, a Silvana caiu de novo, mas enfim. Enfim, eu sabia essas duas, e assim, eu pensava, não, vou entrar nessa sessão aí, mas eu tinha uma esperança de que fosse alguma coisa fosse crescer. Então eu sempre pergunto das referências, do ponto de vista, porque o meu ponto de vista não existia ninguém, não, eu achava que era mulher fazendo cinema, dirigindo cinema, era uma coisa rara, e eu comecei a ver mulheres surgindo, e o cinema brasileiro aparentemente crescendo. Acho que eu tô reverberando, mas enfim. E aí, de repente, assim, quando chega, entre aspas, a minha vez, a coisa do nada, assim, quando eu comecei a dirigir filmes, e aí, tipo, pronto, você começou a dirigir filmes, você botou seu dinheiro para fazer seu portfólio, a, problema seu, sabe? Mas ao mesmo tempo eu consigo conhecer, assim, eu consigo ver uma trajetória bonita, assim, tipo, em Salvador, por exemplo, eu sempre falo que Sofia Federico, por exemplo, eu a vi, foi a primeira mulher que eu vi na minha frente segurar uma câmera e filmar. Então isso foi muito marcante para mim, sabe? Então, assim, eu acho que o que tem hoje em dia, pelo menos, são mulheres que inspiram outras a continuarem, sabe? Eu sei que a gente tá num momento muito triste. Tipo, tem alguns programas que são bem down, assim, bem. Onde a gente fica, tipo, realmente não vejo o futuro. Mas também eu gosto, assim, de pensar que a gente tá aqui numa coisa que também é de formação, assim. Que existem mulheres em Salvador fazendo cinema, sabe? Isso me inspirou muito, assim. Mas eu entendo isso que a Silvana tá falando também, sabe? Enfim, eu tô falando tudo isso porque eu tenho esperança, talvez, assim, né? Quando o nosso ex voltar, não sei se estamos todos juntos, mas eu acho que sim, juntos, enfim. Mas, assim, uma breve esperança de que o mínimo, sabe? Eu tinha. Não é que estava incrível, não é que estava perfeito, mas eu acho que a gente tem um caminho aí para uma coisa mais igualitária, talvez. E não só pensando em mulher e homem, mas mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, sabe? A gente vê que o cinema, e eu já parto até para a próxima pergunta, né? Para o que eu gosto muito também de trazer, que é a gente refletir um pouco o que é para vocês esse olhar feminino, assim. Eu quero falar que eu vou ficando entupida, assim, à medida que eu vou falando no programa, por causa da Covid, tá? Eu tô gravando todos os episódios pós-Covid, então eu vou ficando meio na salada, mas pensar quando se fala em olhar feminino, que é uma coisa muito do mercado, assim, né? Eu acho. O que para vocês ressoa, assim? Aí eu vou pedir para a Maísa começar, mas a pergunta basicamente é essa, assim. Pelo ponto de vista, tanto pensando no mercado, quanto em festival, quanto no próprio cinema que você busca fazer, cada uma de vocês busca fazer, o que é que você pensa quando se fala em olhar feminino, assim? Olha, quando eu penso em olhar feminino, eu penso sempre em novidades, em se falar das questões do feminino, que muitas vezes, como a gente tem uma maioria à frente, né, da produção cinematográfica masculina, essa sensibilidade também de falar, de tocar nas questões do feminino, né? É, e aí, outras questões também, né, de gênero, do indígena, do negro, né, da mulher indígena, da mulher negra, né? Enfim. Então, acho que eu penso numa sensibilidade, num tocante a nós, né, mulheres, em muita criatividade, né, em sororidade, né, empatia, né,
pensando nisso para o futuro, né, que a gente consiga, né, cada vez mais estar nesse espaço, né, que também é nosso, né, que a gente consiga contar nossas histórias, né, por nós mesmos, né, isso é muito importante. Então, eu acho que o caminho é esse, né? É a gente também se colocar e a gente também ousar também, né? Como disse Silvana, né? Botar a Xana também na mesa, né? Então, seguir, trilhar isso aí. Eu acho que não deixar nossos objetivos, nossas propostas morrerem no papel, serem engavetadas. Acho que a gente tem que buscar mesmo, tem que correr atrás, né? Para a gente ter realmente o nosso lugar, né, ocupado de fato, que a gente merece isso. Eu acho que eu faço coro aí um pouquinho com a Izzy, né, quando ela fala do contar nossas histórias, né, que é o que conecta diretamente com o olhar em geral, é o nosso principal patrimônio, é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente herdou, é aquilo que a gente construiu, é a famosa mochila que a gente leva nas costas e que por isso é único, né? Frente à mesma matéria, a mesma história, os mesmos atores, cada uma de nós contaria um filme diferente, faria um filme diferente, né? E eu acho que o olhar feminino passa por essa pluralidade de mulheres que somos e a nossa capacidade de dar forma às dores, às alegrias, às esperanças, né, frente às estradas que a gente veio trilhando até aqui. E isso é muito potente, muito especial quando a gente fala do roteiro e da direção, e também é muito potente, muito especial do ponto de vista da produção, sabe? Assim, uma coisa que eu não consigo abrir mão hoje é de pensar o set de filmagem. A gente já adiou demais essa conversa, né? E o set de filmagem é um dos lugares mais hostis que eu conheço para uma mulher. É muito difícil ser mulher num set de filmagem, a não ser que você esteja numa bolha de proteção, assim, com outras mulheres, ou numa bolha de proteção com homens que são parceiros, que são aliados, como é o meu caso, mas que também sempre tem outras pessoas que são externas ao coletivo, né? Então, discutir muito esse olhar também para o set, né? O que é o set de filmagem? Como é que esse set de filmagem pode ser um lugar mais igualitário? Como é que esse set de filmagem pode ser menos massacrante, né? Como é que a gente pode minimamente coibir que aconteçam os abusos que acontecem e acontecem o tempo todo, né? Então, quanto menos a gente falar nisso, mais abusos vão acontecer, mais o set vai ser um lugar hostil, principalmente para quem está começando, para quem está chegando. Então, por exemplo, eu gosto muito de pensar o olhar, né, da direção, da criação, do lado artístico, mas sem abrir mão de pensar o set, porque às vezes a gente está colocando ali, né, de todo o coração, com toda a alma, esse olhar, trazendo narrativas de mulheres, trazendo uma protagonista feminina forte, né, colocando tudo ali, mas o entorno para filmar o projeto é totalmente oposto àquilo que a gente está tentando contar, sabe? Então, acho que é muito importante a gente pensar nessas histórias, em como olhar para essas histórias, mas também tentar transformar o set num lugar minimamente assim mais igualitário e mais seguro para as mulheres também. Concordo totalmente com o que Paulinha falou e Maíse. Não é uma coisa simples, fácil, e a partir das vivências a gente vai aprendendo. Eu atualmente assim, tento fazer uma coisa muito assim, de compartilhar, sabe? Meio de comunhão, de uma época, de uma certa forma tem, que é toda uma hierarquia dentro do cinema, do audiovisual, a gente sabe disso, o maestro, que é o diretor, a diretora, e etc. e tal, e é todo um grupo que movimenta. Então, eu tento, sempre que eu posso,
não ter só aquela primeira reunião de início, não, mas eu tento sempre conversar com todo mundo, assim, botar todo mundo junto e tentar descobrir, como é que se diz, o que deixa cada um feliz. Pode ser uma coisa meio maluca da minha cabeça, mas eu sempre vejo aquilo ali como é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, mas é um lugar também que é a nossa paixão, né? No sentido de a gente estar criando, né, tornando real algo que vem de muito esforço, que vem de muito querer contar a história de outro, contar a história, ou sabe? Então eu fico tentando sempre fazer aquele lugar um lugar de amor. Assim, quando a gente fala, a gente faz cinema de guerrilha, a gente usou essa frase muito tempo, eu usei. Eu tento falar que eu faço um cinema de uma guerrilha de afetos. E você tem todos os tipos de choques, né? Isso faz parte. O viver, as relações são complexas num set, num lugar tão hierarquizado e que, durante tanto tempo, foi dominado pelos homens mesmo, a grande maioria, assim, você tem... Agora que isso vem se transformando e é tão bom, então eu também busco aliados, né, que consigam compartilhar isso, e minhas aliadas sempre. E aquela coisa do olhar feminino, que olhar feminino é esse? Que olhar feminino é esse que a gente busca? Cada um de nós traz o seu repertório, traz as suas dores, né, os seus desejos, suas visões de mundo, suas sombras, e a gente, às vezes, se abre para ser uma ponte entre outras histórias, outras personagens. Eu busco, sempre que eu posso, personagens femininas. Eu quero contar esses conflitos, eu quero mostrar essas visões de mundo, essas emoções que estão ali, né? Porque tem uma coisa incrível no feminino mesmo, gente. A gente não só da concepção que às vezes a gente tem, de uma ligação que a gente tem com o racional, o emocional, o intuitivo, e com o mundo mágico também, eu acho, assim, que é tão incrível, que isso deveria estar tão mais presente, sabe? Essa coisa do acolher, tão mais presente em tudo. Então, eu tento buscar um pouco isso no meu olhar, assim, às vezes, personagens também femininas que não se vitimizam, sabe? Não só, mas mulheres que dão a volta por cima, me interessam muito, mulheres que nunca baixaram a cabeça, que sofreram, que se lascaram, que sofrem, se lascam, mas não se vitimizam, estão aí. Isso me interessa um pouco também, assim, dessa possibilidade, porque, Hilda, por incrível que pareça, eu falei nas minhas em outros momentos, que está muito longe do que se quer, do que se deseja, do que se sonha, porque eu sonho e eu sou na verdade, eu sou uma grande otimista, no fundo. Eu sou uma pessoa que ama a vida. Eu tenho amor total pela vida. E pela vida significa pelas pessoas. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. E gente tem todo tipo. E gente tem suas sombras, né? E eu me interesso por essa coisa também, né? Do que está ali, naquela zona assim, que a gente não sabe muito bem. E eu tento, ter muitas imperfeições na minha vida, mas eu tento, dentro de um set, meio que fazer que as coisas brilhem, sabe? Que os olhos brilhem. Eu busco um pouco fazer dali um espaço de, poxa, problemas deixa fora, em casa, sabe? A gente saiu para fazer uma coisa juntos. E aí eu sou libriana também, viu, gente? O pessoal libriano tem uma coisa assim, eu acho. A gente é diplomata, assim, diplomata não na coisa de agradar, mas a gente gosta da harmonia, assim, a gente gosta da alegria das pessoas. Então, eu sempre tento descobrir ali um jeito de que as coisas fluam bem no set. Eu acho isso importante, ter cuidado, sabe? Cuidado com o horário do descanso, cuidado com as manias dos outros, do que o outro faz feliz, do que faz o outro feliz. Porque não tem uma forma, não tem que ser só assim. É assim, não é uma coisa que na vida, em tudo, em qualquer trabalho, nas relações, nos relacionamentos, nos casamentos, com os seus chefes, sua chefe. Tem que ter sempre a gente está ali para... Nada é definitivo, né? Então, eu mesmo assim, eu falei, pô, a gente está passando por um momento terrível. Estamos passando esse momento terrível porque podemos passar por esse momento terrível e, assim como nós, tem milhares, milhões de pessoas no mundo agora passando por momentos terríveis, que não está fácil para ninguém,
né? A gente acabou de passar, tá passando por uma pandemia muito louca. Quem de vocês pensou que a gente ia ficar vivendo de máscara? Eu que sou rueira, carnavalesca. Quem pensou que eu ia ficar 2 anos sem ir atrás do meu Armandinho do Osmar, sem ver minha saída do Ilê? Me diga. Mas a gente passa por isso e aí, o que é que a gente aprende com isso? Eu não sei, mas eu fico me questionando, velho, que as coisas me importam bem mais. Louca para encontrar meus amigos, dar aquele abraço mesmo e dizer, pô, o abraço é uma coisa fundamental. O abraço, sabe, o abraçar. Isso nunca não vai ser tirado da gente, né? E a gente percebeu que às vezes foi preciso não abraçar aquela, né? Então, pô, o que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente aprende no set quando tem um abuso, por exemplo? Quando tem um desrespeito mínimo, às vezes só com a brincadeirinha, só com o tom de dizer, diretora, tá, sabe, coisas pequenas. Não, às vezes você chama ali do cantinho e fala, pô, me machuca fazer isso, pô, sou sua colega, qual é o problema? Tá, sabe? Do que, mas isso tem essas coisas na hora do estresse, todo mundo tem, como eu falei antes, a gente falha, né? Mas acho que a gente também pode perceber o erro, voltar atrás, todos nós, né? Então, no fundo, eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas nossas potências, de todas nós, enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, enquanto baianas agora. Eu acho que a gente pode muito. E dentro do set, Paulinha, como você falou, é um lugar excelente para a gente mostrar que a gente pode, respeitando as diferenças mesmo, o tempo de cada um, o jeito de pensar. Por que, que a minha forma é a melhor? Muitas vezes eu fiz isso, sabia, gente? Por exemplo, eu achava que eu queria fazer uma coisa, eu falava, tá inventando. Eu aprendi na malandragem, não, faça a sua. Pô, fez a sua, faz a minha aí agora. Agora vamos fazer a nossa, sabe? Isso tem dado certo. Até me emocionei agora. Mas às vezes, faça a sua aí. Agora faça a minha. Vamos fazer a nossa, sabe? Não tem nada mais libriano que isso. Adorei. Eu te entendo. Eu estava falando aqui, eu te entendo total, porque eu sou Libra com ascendente em Libra. Então, meu coração está em sintonia aí com o que você está falando. Eu faço a mesma coisa. Minha filha é libriana, então eu entendo completamente. E é tipo, você quer. Ela falou que quer ser atriz e bombeira. Aí eu fico, mas você tem que escolher, né, filha? Atriz ou bombeira? Agora não, mas beleza, lá tá bom. Mas quando eu crescer, eu vou ser atriz e bombeira. Então, é isso aí. Quer abarcar o mundo e quer agradar a todos. Mas, enfim, eu acho que essa perspectiva do eu sou sua colega e tal, eu acho isso interessante. Eu acho que também depende do dia, sabe, Silvana? Eu sou do tipo assim, eu vivo numa bolha na minha produtora, Lógico. na de vidro, que é tipo, eu trabalho com bastante homens, assim, no núcleo duro, assim, porque, tipo, eu não tinha nada no equipamento, não tinha. Eu era de teatro mesmo, e aí eu me uni com. Eu fui conhecer, assim, conheci o meu diretor de fotografia hoje em dia, que é Thiago, eu conheci Cláudio, que além de dirigir filmes comigo, enfim, de fazer filmes comigo, eu casei, né? Enfim, a gente foi se encontrando, eu, Caleb, Cláudio e Thiago, e cada um trouxe seus equipamentos, suas coisas, e foi meio assim, né? Porque, enfim, e aí quando eu vi esses 4, né, que são realmente a olho de vidro, que sempre estão em todos os filmes, eram 3 homens e eu. E aí, tipo, obviamente que a gente passa por coisas assim, né, embaixo que eu fico. A gente tá sempre se perguntando o que é que estamos fazendo. Então, eu me identifico muito com Paula por isso, né? É uma coisa muito parecida com a realidade de Paula. Inclusive, por exemplo, ninguém nunca acha que eu sou casada com. Uma vez, Paula falou essa coisa de achar sempre que eu sou casada com alguém do olho de vidro. Eu termino que eu sou, mas como Caleb Lopes tem o mesmo sobrenome que eu, todo mundo acha que eu sou casada com Caleb. Só porque sempre acha que um homem vai ser casado. Enfim, o que eu ouvi uma vez Paula falando sobre isso, que como você trabalha com homem, todo mundo sempre acha que você é casado com alguém, termina que eu sou. Mas enfim, já tô até abrindo mais do que eu deveria, mas tudo isso para dizer que eu vivo numa bolha que assim, se eu tiver um conflito, tipo, sei lá, Caleb, você tá fazendo uma coisa que, sei lá, não é tão legal, talvez seja machista. É ok, tipo, eu tô, tipo, vivendo numa bolha muito grande, mas quando eu saio para outros trabalhos, com outros homens fora da minha bolha aqui que eu tô trabalhando, eu realmente, às vezes, eu sinto bem pesado. E aí eu não sei, eu não consigo ter tanta paciência ou assim, me atinge mais forte, porque o que acontece entre os homens com quem eu trabalho na minha produtora é muito mais. Dá para lidar, é uma coisa, sabe? Então, às vezes, eu não tenho tanta paciência de chegar e
e sentar e conversar com outros homens quando eu chego, porque é muito forte, assim. Eu já trabalhei em lugares que, tipo, eu tinha que, tipo, liderar 12 homens, eu era a única mulher, e eu ficar, tipo, tô com medo mesmo, assim. Porque a falta de respeito é bastante grande, assim. E tudo isso para eu gosto de linkando uma pergunta na outra, mas eu queria saber de vocês, assim, até para a gente finalizar, porque eu tô chocada agora, eu olhei 45 minutos aqui, a gente vai conversando, é tão bom que vai, né? Mas eu queria muito saber de vocês o que é que vocês, se vocês fossem conversar com realizadores que estivessem começando agora, ou que, por exemplo, eu tenho 15, 14 anos e quero fazer cinema, ou eu estou entrando agora na faculdade, ou comprei uma câmera e quero fazer cinema, enfim. Para essas mulheres que estão começando, porque esse projeto é muito pensando nessa formação também dessas mulheres, o que, é que vocês três diriam para elas, assim, para essas mulheres que começaram agora ou que querem fazer cinema? Principalmente as nordestinas, as mulheres que, enfim, pensando nessa coisa de estamos fazendo um projeto de falando sobre essas realizadoras de Salvador, assim, sabe? Vou começar agora, que eu acho que eu não comecei nenhuma. Eu ia dizer, se joguem, sejam vocês, ouçam seu coração, suas ideias, trabalhem, joguem duro, sabe? Vamos nessa, vamos nessa. Nunca foi fácil, não é fácil, mas é prazeroso pra caramba, né? É prazeroso pra caramba, e é possível, e é necessário, e é urgente, é importante, sabe? Que novas meninas estejam na parada, sabe? Pensando de vários lugares, não só da capital, sabe? A Bahia é tão grande, tão diversa, gente. O sertão da Bahia é totalmente diferente do recôncavo, sabe? Tem esse Nordeste inteiro, tem esse mundão inteiro. Todo mundo, eu acho que é não deixar se calar, assim, que sua voz desapareça, sabe? Acreditar no que você tem, no seu olhar, no que você está pensando, no que você deseja fazer, e é construir. É trabalhoso, sim, não é fácil, não, mas se é a sua, é a coisa que vai te fazer mais feliz na face da terra, e vai te fazer você ficar mais gratificada, e é muito bom quando você trabalha com o que você realmente ama. Então, é não desistir. Portas vão fechar? Vão. Janelas vão fechar? Vão. Você vai ficar dependendo de um edital durante um ano? Vai. Mas às vezes você vai fazer outra coisa ali, você vai criar um coletivo aqui, você vai arranjar um trabalho ali, e você vai. Não tem fórmula, sabe? Mas o que eu digo é não desista de nada, sabe? E não fique achando, não vou conseguir. Por que não? Pô, nascer, a gente já nasceu, né? Dizem que nascer é dificílimo, né? Mas você já nasceu, ela quer fazer isso. Pô, se jogue, sabe? Abra seu coração, procure, busque. Hoje em dia a gente, tem tantas possibilidades. Você entra no Instagram ali para ver as novidades, etc. Siga tudo que tiver de cinema, todos os grupos que tiver de cinema, sabe? Vá fazendo suas redes, vá se jogando, podcast, internet. Se todo dia você entra para, sei lá, se distrair fazendo a coisa que você gosta, tire 15 dias também para ver o que está rolando no ambiente que você quer trabalhar, para buscar fundos aqui, fora, para começar onde é que tem as oportunidades, cavar, aquela coisa. Para você pescar, você tem que jogar o anzol, né? Não adianta, o mar tá ruim, não sei o quê, não sei o quê, não. Você tem que sair com uma boa isca. Não sou nem pescadora, é que eu estava vendo um filme mais cedo de pesca, que tinha pesca no meio. Eu fiquei com isso, você vai, prepara a pesca, chega lá e faz. Então, eu acho que é coragem. Ter coragem, coração aberto, vontade, desejo. E não desistir, não desistir, né? É o que eu tenho a dizer, porque fórmulas não tem, mas é amar o que está fazendo. E eu entendo também, entendo totalmente, voltando aquilo que você falou antes, eu sei. E não é sempre que eu sou assim, esse zen budismo, não, viu, gente? É porque eu também tive uma experiência difícil, vamos dizer assim, Hilda. Eu trabalhei muito tempo em TV. E TV é um lugar só de... Não tem mulheres, sabe? É totalmente... Agora que começa a mudar um pouco, mas você não dava nem um pio, digamos assim. Então, foi o jeito de eu ir cavando, e é da minha natureza, mas para mim é mais fácil trazer para junto, para o jogo de dentro, sabe, na mandinga lá,
sabe? E abraçado, que é da minha natureza, outra pessoa. Então, eu fui fazendo assim, tentando trazer para junto, porque eu acredito nisso, assim, sinceramente, eu acredito que nas pessoas, assim, eu tenho essa coisa. Até não sou boinha, não, uma coisa meio maluca, mas eu sempre tento. Vai ver que é dos personagens mesmo, personagens complexos, né? Misbehavior, todos têm sua falha de caráter, né? Então, a arte imita a vida um pouco. Então, eu digo, porra, se eles fazem essa merda, eu faço essa merda também, como é que a gente pode. Então, para as meninas que estão começando, poxa, que quero ver os filmes de vocês todas. Tem tanta coisa para a gente, tanta coisa que a gente não conhece, tanta coisa para fazer. Não é fácil, mas é delicioso. É isso. Maíse? Vou puxar aqui que Maíse fica quietinha. Você tá mutada agora. Não, é porque, como eu comecei vários, eu pensei que o Paulo agora ia dar sequência, e aí eu ia mudar agora de perspectiva e ia fechar. Mas vamos lá, tudo bem, tranquilo. Olha só, primeiro é que se você se propõe, né, a fazer, né, cinema, se é o que você realmente curte, você precisa realmente se jogar. E se jogar de todas as formas, né? Todo dia, se rola uma formação, se for possível, também esteja lá, nas oficinas, nos cursos livres que acontecem sempre na área de audiovisual, né? Estudar, pesquisar, isso é muito importante, né? Ter esse olhar mesmo, não olhar, mas assim essa vontade de estar buscando para você ter ferramentas também para você fazer seu trabalho, né? Isso é muito importante. Então, e de cabeça, eu sou meio suspeita, né? Eu sou completamente apaixonada por cinema, então assim, para mim o momento pleno é estar num set de gravação. Não tem cansaço, eu posso passar ali 8, 12 horas trabalhando, eu não sinto nem fome, né? Porque eu estou sendo alimentada por aquilo ali. Então, assim, se você gosta realmente, se você tem essa paixão, se jogue mesmo, entendeu? Vai ter dificuldades, de vez em quando você vai tropeçar em algumas coisas, mas levanta a cabeça, segue em frente, entendeu? Mas se jogue mesmo com vontade, né? Porque essa sensação, para quem realmente ama fazer cinema, é incomparável, tá? Então, acho que essa coisa de buscar realmente sempre, como a própria Silvana falou, vá mesmo, vá em busca, né? Pesquise o que você quer, esteja antenado, vá se dentro de se for possível para você. Eu hoje já não posso fazer isso, mas vá para festivais, assista filmes, discuta, nos chats de bate-papo, nos grupos de bate-papo sobre cinema, se alimente, se alimente. Quanto mais você se alimenta, mais vontade, mais desejo você tem de fazer cinema, de produzir. Eu tenho certeza que para a galera que está chegando agora, quanto mais jovem ainda, que a cabeça está sempre brilhando, é extremamente criativo, tem muitas ideias, né? E partilhar também é muito importante, né? A gente está aqui justamente discutindo isso, né? Para quebrar esses círculos viciosos, né? Eu acho que partilhar o que você tem, se você pode fazer um coletivo para partilhar, para produzir, né? Para discutir cinema, se você encontra essa possibilidade, faça, tá? Que eu acho que isso é que daqui para frente vai nos fazer mais visíveis, né?
e nos fazer nós visíveis e também fazer com que nós consigamos produzir muito mais, né? E, sobretudo, na coletividade. É isso aí. Eu sigo aqui fazendo coro com as meninas. Elas falaram, não desistam, eu concordo, né? Se joguem, eu concordo também. Eu acho que eu sou Maria, só não deixem de se perguntar nunca, sabe? Por que eu quero fazer cinema? Por que eu quero fazer esse filme? Por que eu quero fazer esse filme hoje? Né? Por que eu quero fazer com esses parceiros que eu tenho? Por quê? Né? Eu acho que o gesto de filmar e de contar histórias ele passa por mais perguntas do que respostas, no fim das contas. E a gente precisa não perder essa capacidade de estar o tempo todo se perguntando, né? E quando eu olho assim lá para trás, tem uma outra coisa que eu acho que eu poderia dizer para quem está começando agora, que é se você quer filmar, pegue uma câmera e filme. Pegue seu celular e filme. Sabe? Pegue a câmera de foto de seu pai e filme. Porque eu venho de um tempo que filmar era impossível para muita gente, porque para filmar tinha que ter película, tinha que conseguir uma câmera de cinema, para montar o filme, não quero nem saber o que era. Então o cinema, né, as narrativas, elas estavam na mão de um grupo ainda mais seleto, você tinha que ter muito dinheiro para fazer um filme, e o cinema era muito mais distante para as mulheres, né, para as pessoas pretas, para as pessoas indígenas, do que ele é hoje, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que tenho zero saudade da película, zero. Eu gosto que o cinema seja democrático e que filmes sejam feitos com celulares. É claro que a gente quer sempre fazer na melhor condição possível, com a melhor câmera do mundo, mas a gente está vivendo um momento hoje, né, como o Cio trouxe tão bem, que a gente não pode se permitir o luxo de não dizer nada, de fazer um filme e não dizer nada. Então, se você tem alguma coisa para dizer, diga. Diga com o celular, diga do jeito que for possível. Né? Às vezes, geralmente, os filmes nascem de processos de escrita de roteiro muito longos. E quando isso acontece, tem filmes, alguns, que nascem velhos, porque a gente ficou tanto tempo escrevendo roteiro que o mundo já é outro mundo. Então também tem outro jeito de fazer isso, que é filmar, é se relacionar com o presente e escrever o roteiro depois. Isso também é possível, né? Então quem está começando, quem está com esse gás, né? E quem está aqui também nesse lugar que a gente está, porque eu venho, né? Eu passei a pandemia pensando muito nisso, né? Que o que é que que histórias a gente vai contar desse momento, né? O que é que a gente quer falar sobre esse momento, né? E passa por tudo, não é só filmar a linha de frente, né? Também me emociona muito que num momento tão duro, tão difícil, a gente só lutando para viver, né, dia após dia, alguém escreve um poema, né? A gente só lutando para viver dia após dia e alguém faz uma performance de dança. Então, eu acho que a gente está num momento de dizer, assim, se aquela não é a melhor câmera, se aquela não se você não tem um diretor de fotografia dos seus sonhos, se aquela história não estava 100% escrita, vale mais o gesto de fazer e de dizer o que tem que ser dito, né, do que esperar por um momento ideal. Porque eu acho que a gente está muito longe de um momento ideal, mas eu acredito muito nesse vínculo com a esperança, assim, com que quando a gente está proibido de sonhar, a gente tem que se rebelar sonhando, a gente não pode aceitar, né? E a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Quando a Ancine começou a dar tudo errado e a Ancine começou a ser destruída, eu fiquei muito mal, mas eu me lembrei que quando eu comecei a fazer cinema não tinha Cine ainda. E isso, de certa forma, me deu uma força de que vamos encontrar outras formas e vamos também conseguir segurar essa aqui, que é a Ancine, e melhorar essa aqui, porque vamos. Ainda vamos, né? Então, acho que por aí. Não, perfeito. E eu te digo mais, tipo, por exemplo, você fala a coisa da película, mas quando eu comecei a pensar em fazer cinema, eu não tinha dinheiro nem para, sei lá, tipo, ter sei lá, tem gente que acha que é simples ter uma Canon, uma 5D, sei lá, uma Mark III. Eu nunca tive dinheiro para nada disso, então demorei muito para tipo, ter meu próprio equipamento e tal, isso aqui. E mesmo assim não é o equipamento, né? Então só para ter que ter um patrocínio, um edital para poder
enfim, patrocinar e ter o dinheiro para alugar equipamentos. Mas então, isso nunca me fez não fazer cinema. Só que eu precisei esperar a tecnologia ser o suficiente para conseguir captar sem grana, porque também até, sei lá, acho que 2014, por exemplo, os celulares também não eram, assim, não dava para fazer o mínimo, sabe? Eu acho que de, sei lá, 2013, 2014 para cá, talvez dê para conseguir fazer, tipo, sei lá, ter uma dignidade no filme, né? Porque tem que dar para enxergar a Pixar, enfim. Mas eu acho que, sei lá, película era pior ainda. Eu nem cogitei, assim, eu nunca nem pensei que eu fosse conseguir fazer cinema em Salvador, por exemplo. E hoje em dia eu acho que a gente consegue considerar, assim, que a gente pode fazer, de repente. E eu vejo isso nos meus alunos, sabe, Paula? Eu tenho uns alunos, assim, muito jovens, assim, que às vezes com o celular mais simples, aí pega, faz uma iluminação diferente, assim, a palavra me fugiu, mas pega abajur, aí pega, enfim, não, faz o que pode com a iluminação, e aí pega a arte, se junta, assim, faz cinema de uma forma que eu achei que eu nunca fosse ver presencialmente, assim, tão perto de mim. Enfim, aí isso me dá um pouco, me motiva mais. Eu espero, de verdade, que aos poucos a gente consiga profissionalizar mais o cinema baiano, porque eu vejo assim, que eu vejo muita gente massa, mas que vai se desempolgando, porque quando você é jovem, eu sei porque, tipo assim, quando eu tinha 22 anos, eu tenho 30 agora, 8 anos, assim, né, fazendo audiovisual, assim. Mas quando eu comecei logo, tipo, eu faço sem grana, eu faço o que me chamarem, eu seguro uma garrafa de água, eu faço o que for. Só que você vai pagando suas contas, vai ter filho, ou vai querer morar fora da casa dos pais, ou simplesmente você mora com os pais e quer pagar a conta de luz, sabe? Tá difícil, o mercado, tudo tá caro. Então, você quer viver da sua profissão, isso vai desmotivando. Então, o meu maior ensejo hoje em dia é que a gente consiga manter, pelo menos as pessoas que estão fazendo agora, a gente consiga se segurar, assim, para se manter fazendo audiovisual como profissão, assim, para não ver mais, tipo, as pessoas indo só para publicidade, achando que, sei lá, ou publicidade, ou para outra área, e cinema virar um hobby, assim, sabe? Porque eu acho que o cinema de Salvador tem. Eu vi outro dia o Prêmio Cabiria cheio de diretores e roteiristas, enfim, que são de Salvador, sabe? Enfim, e aí isso me dá um ânimo para, sei lá, tipo, pensar que pode ser possível. Eu queria agradecer a presença de vocês, assim, eu acho que, sei lá, passou tão rápido que eu queria ter conversado muito mais. Acho que a gente tem muito papo, assim, fazer esses programas tem me deixado assim, muito motivada para tentar abrir mais espaço para que a gente possa ter essa troca, sabe? Eu tenho aprendido e trocado e conhecido mais do cinema de vocês todas, assim, tem sido bastante gratificante para mim. Então, eu queria agradecer, né? Porque tempo também, hoje em dia, tem sido tão raro a gente conseguir ter esse tempo de se dedicar mesmo e ter conversar, enfim, se debruçar sobre um tema. Para você que está assistindo também, eu queria agradecer e dizer que assistam, confiram todos os programas. Se você está no YouTube, clique naquele sininho e se inscreva no canal. Se você está no Spotify, se inscreva também, acompanhe, conheça mais sobre quem são as mulheres que fazem cinema na sua cidade, ou no seu país, no seu estado, enfim. O cinema soteropolitano, baiano e brasileiro tem sido assim cada vez mais forte e resiliente e resistente. É importante demarcar isso e a gente ter a consciência de que quanto mais a gente fomentar e apoiar e conferir e saber a importância que existe e como é incrível a arte que é feita no nosso país, eu acho que a gente só tem a crescer, porque eu sou realmente verdadeiramente apaixonada pelo cinema brasileiro e encantada com o que a gente tem feito aqui em Salvador, principalmente as mulheres no cinema soteropolitano, baiano e brasileiro. Então confira e continue acompanhando e até a próxima.